Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem no Evangelho segundo João, né? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2, nós vamos ler hoje do verso 1 ao 11. É a história da transformação da água em vinho. O primeiro milagre que Jesus, a Bíblia diz que Jesus deu início aos seus milagres com esse milagre aqui em um casamento. Antes de nós lermos o texto, vocês vão verificar que Jesus então, ele honra o compromisso do casamento. Há um ponto que Jesus foi convidado para esse casamento e ele foi. E ele andou 3 dias, quase 50 quilômetros, para ir para essa cerimônia de casamento. E isso já quer dizer algo muito interessante. O casamento é algo honrado diante de Deus. O nosso Deus é um Deus de compromissos. O nosso Deus é um Deus de alianças. E o casamento é uma aliança aprovada e abençoada por Deus. Se você tem o desejo de se casar, isso é de Deus. Amém? E ele também faz, lembrando, né, que Jesus, ele compara, né, a Bíblia compara o casamento com a relação entre a igreja e ele. O noivo é Cristo e a igreja a noiva. Então, essa união é uma união muito sagrada na Bíblia. É muito abençoado. Nós vamos ler o texto, os 11 versículos, e a gente vai seguindo aqui. Acompanhe comigo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos pela tua palavra e pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ilumine essa palavra, ilumine os nossos corações, para que nós não entendamos somente com o intelecto a tua palavra, mas que nós sejamos transformados por dentro, Pai, no nosso íntimo. O Senhor que opera no mais profundo do nosso ser, toca em nós agora, Pai, e nos cura, nos santifica, nos lava, nos transforme para a tua glória. Nós te pedimos. Amém. Queridos, a nossa jornada pelo Evangelho de João, ela tem sido maravilhosa. Agora estamos no capítulo 2 e lembrando sempre que João, ele escreve esse Evangelho com
um propósito central. E o propósito central desse evangelho é revelar Jesus. É revelar que Jesus é o Filho de Deus, que saiu, deixou os céus, tomou forma humana para revelar o Pai a nós. Deixou os céus, deixou algo muito superior e veio andar entre nós. Veio vestir as nossas roupas, nasceu de mulher, veio experimentar as nossas dores, viveu, não pecou, e aqui ele revelou o amor, morrendo e ressuscitando, ele revelou o amor do Pai por nós, morrendo pelos nossos pecados. E esse é o Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus tomado forma em Cristo, morrendo e perdoando os pecados de todo aquele que nele crê. Então, nós vamos ver algumas coisas nessa passagem, nesses 11 versículos. E eu anotei aqui 8 princípios, 8 aprendizados que essa passagem nos dá. Lembrando que o foco principal é revelar Jesus. E para a gente entrar nessa caminhada, então, se você estiver anotando, nós vamos pegar no verso 1 e 2 o primeiro aprendizado dessa passagem. Então a história conta que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. A primeira coisa, queridos, é que Jesus, ele foi convidado. Nós vimos que houve um milagre muito grande. Jesus, ele transformou em torno de 600 litros, no mínimo, de água em vinho. E um vinho magnífico. A um ponto de o provador lá, o chefe da festa, falar: meu, você deixou o melhor para agora. Jesus fez o primeiro milagre dele. Mas a primeira coisa importante que a gente tem que saber, Jesus, a presença de Jesus naquele casamento foi o que possibilitou o milagre acontecer. Toda a diferença do que aconteceu naquele casamento aconteceu porque Jesus foi invocado naquele lugar. Jesus estava presente. E a primeira coisa que nós podemos aprender com isso, no Salmo 145, verso 18, se puder projetar para nós, Salmo 145, verso 18, diz algo lindo. Olha só, o Senhor está o quê, querido? Perto. A Bíblia diz que Deus está perto. De quem? De todos os que o invocam sinceramente, em verdade. A maior necessidade na nossa vida, na nossa família, é que Jesus esteja perto. E Ele está perto de todos aqueles que clamam por Ele. Amém? Invoque a presença dEle. A presença de quem que você invoca? Você ora, você pede a presença de Deus, você convida Jesus. Jesus foi convidado. E a pergunta que eu tenho é: será que eu tenho convidado Jesus para participar dos momentos da minha vida? Será que eu convido Jesus para sentar à mesa comigo? Quando eu tenho um prato de comida gostoso, eu tenho convidado a Jesus, eu tenho inclinado a minha cabeça e falado: Jesus, eu te dou graças, porque eu estou comendo essa comida, porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor dá chuva, porque o Senhor dá semente, porque o Senhor me deu condições. Eu podia estar passando fome. Eu invoco a presença de Deus. Eu dependo, eu clamo, eu preciso de Cristo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. A sua família, o problema das famílias não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é falta de isso ou aquilo. A única falta que faz diferença na nossa vida é a presença de Cristo. Se você tem Jesus, você tem tudo.
tudo Cristo pode fazer por nós, na nossa vida, porque Ele é Deus conosco, o Deus Emanuel. Amém, querido? O que invocamos quando conversamos? Qual é o Deus que invocamos quando acordamos de manhã? Quando acordamos de manhã e a primeira coisa que fazemos é ver rede social, não é a Cristo que estamos invocando. Estamos invocando outro Deus. Então não vamos ser ingênuos. Aquilo que você invoca está perto de você. Jesus foi convidado, por isso o milagre aconteceu. Amém, querido? Convide a Cristo. Maria, aquela passagem de Maria e Marta, onde Marta está entretida com muitos afazeres, como nós hoje em dia, e Maria parou tudo e se colocou aos pés de Jesus. Aí Marta falou, viu, ela não vai me ajudar? Jesus falou, não. Porque ela escolheu a melhor o quê? Parte. Aí Jesus vira para ela e fala assim, pouca coisa é necessário, senão apenas o quê? Uma só coisa. E ela escolheu a coisa certa. Querido, uma só coisa é necessário, que Cristo esteja conosco. Se você tiver a bênção de Deus e um canivete, ninguém vai poder resistir você. Amém? Você chupa a cana, mata um porco, você faz o que você quiser, querido. Uma vez eu vi um pastor falar isso e eu gostei. Ele falou assim, viu, a gente se preocupa demais. O que eu vou deixar para o meu filho? Eu vou deixar um diploma, eu vou deixar um dinheiro, eu vou deixar um terreno, eu vou deixar... Aí ele pegou e falou assim, se preocupe em deixar uma coisa para o seu filho. Deixa Jesus para ele. O resto, tudo Cristo vai fazer na vida dele. Amém? Invoque a graça de Cristo. A presença de Cristo está disponível para todos. Mas a graça de Cristo só é eficaz na vida dos que o invocam e creem no seu nome. Deus está disponível para todo o que crê, mas os efeitos das bênçãos de Deus, em termos de salvação e de mudança de vida, só acontecem na vida do que crê. Creia, invoque o nome dele. Segundo ponto, está no verso 3. Tendo acabado o vinho. Querido, o segundo aprendizado, para mim aqui muito importante, é que mesmo com a presença de Jesus, às vezes nós passamos por momentos difíceis. Jesus estava na festa? Sim. Mas o vinho acabou. Às vezes, o evangelho da prosperidade diz que quando você se converte, nunca mais nada de mal vai acontecer para você, que vai acontecer papapá. E isso é uma mentira. E quando a pessoa experimenta algo ruim na vida dela, ela abandona a igreja. Porque ela acha que Deus mentiu. Mas na verdade não foi Deus que mentiu. Foi o pregador que falou errado. Ele não pregou o evangelho. O evangelho nunca disse que você não vai ter dificuldade. Jesus pegou e falou assim, João 16:33 fala assim, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Porque eu vou estar com você. Querido, a diferença não é se nós vamos ter ou não tribulação, se um dia vai nos faltar vinho ou não, alegria ou não, se um dia teremos dificuldade ou não, essa não é a diferença. A diferença do cristão é que na prosperidade ou na dor, obrigado, querida. Ela está me ajudando, ela fica nervosa. A diferença, sabe qual é, querido? É só uma. É que Cristo está com você na dor. A diferença, eu sempre gosto desse exemplo, dos dois presos junto com Jesus sendo crucificados. Os dois iam morrer, e os dois morreram. E Jesus também. Mas tem uma diferença gritante aí, querido. Um se abraçou com Cristo e o outro não. Morrer, os dois morreram. Porque o evangelho da prosperidade prega o quê? Você aceitou a Cristo, então agora você vai dar um pulo.
os pregos da sua cruz irão soltar. Você vai sair, vai comprar uma BMW e um Audi. Eu sou o amor vivo. Não, não é isso que o Evangelho prega. Jesus virou para ele e falou assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é que faz diferença. As dificuldades nós vamos ter. Nós vamos passar por tristezas. Nós vamos nos decepcionar. Muitas vezes nós vamos ser traídos. Vão falar mal de nós. Nós podemos ter escassez. Nós podemos ter aperto. Mas não importa, porque Cristo está presente na sua vida. Amém? E há um propósito para cada dificuldade na nossa vida. Essa semana eu mandei um videozinho para alguns grupos. E nesse vídeo, o pastor Haroldo Walker, ele estava falando sobre isso. Para todo sofrimento, a mão de Deus está atrás, na vida do crente. Amém? Porque Deus é soberano e os propósitos dele estão amarrados em situações que nós não entendemos. Quando a gente está passando a provação, a gente não entende. Mas há algo maior sendo trilhado. Você pertence a Jesus Cristo. E nada acontece na sua vida sem passar pelo trono de Deus antes. Porque a Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não toca. Às vezes você está passando uma dificuldade, você fica jogando tudo na conta do diabo. O diabo está chateado com você. Às vezes não é diabo, querido. Às vezes você precisa passar por certas coisas para que eu e você, a gente amadureça e entenda. Porque o nosso coração, ele é meio fraquinho às vezes. A cabeça da gente é meio bobinha. Então a gente tem que ser colocado no lugar. Terceiro ponto importante aqui. Versículo 3. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o quê? Vinho. Quando aconteceu o fato, o vinho, provavelmente Maria estava ajudando naquela festa. A Bíblia não diz se ela estava trabalhando na festa do casamento ou ela era amiga, parente, estava ajudando. E ela percebeu que o vinho estava acabando. Queridos, o terceiro princípio que nós aprendemos é: precisamos aprender a diagnosticar os problemas, estar atentos com os problemas que vão acontecer e que estão acontecendo. Nós precisamos aprender a estar atentos àquilo que é importante para nós. Maria percebeu e logo ela chamou Jesus. E é interessante, Provérbios 27, 23, projeta para nós. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas, o quê? Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Então, a Bíblia dá uma dica. Ela fala assim: se esforce para saber como estão as pessoas que dependem de você. Por quê, querido? Nós vivemos num tempo hoje onde o enfoque está para um comportamento narcisista, egoísta. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar a necessidade do outro, a dor do outro. Não conseguem ouvir o próximo, não estão nem aí para o próximo. Vocês viram, esses dias atrás apareceu uma reportagem onde uma pessoa estava batendo, um homem estava batendo numa mulher. E aí passavam vários homens do lado e eles olhavam e faziam, sabe o quê? Nada. Só desviavam e iam embora. Então, queridos, às vezes nós estamos com um comportamento como que num sono maligno. Esforce-se para saber como estão as suas ovelhas. Ou seja, vamos traduzir. Esforce-se. Esteja atento para saber como está a sua esposa. Esforce-se para saber como está o seu marido.
Saia do seu mundinho, dos seus interesses. Tem alguém sofrendo do seu lado. Tem alguém querendo se matar do seu lado. Quando não, dentro da sua própria casa. Tem alguém em depressão. Tem alguém desistindo da vida. E trabalha do seu lado. Mas você não tem olhos para mais nada. A não ser para o seu próprio interesse. Para aquilo que vai te dar prazer. A Bíblia não manda a gente assim. Maria olhou, ela falou, está acabando o vinho. Querido, como estão os seus filhos? Você sabe como estão os seus filhos? Você tem procurado ter uma conexão com seus filhos? Você tem abaixado a sua linguagem e ouvido as pessoas? Quando ele fala assim, esforce-se para saber como estão as suas ovelhas, quer dizer que você tem que chegar do lado da ovelha e perguntar para ela o quê? E aí? Tá tudo bem? Entendeu, querido? Você para ouvir as pessoas? Você perguntou para sua mulher se está tudo bem? Ah, eu perguntei antes de casar. E depois? Ah, depois ela não reclamou mais? Então eu estou entendendo que está tudo bem. Querido, nós precisamos E a Bíblia não fala de uma maneira tipo... Ah, de vez em quando veja se está tudo bem. A Bíblia fala o quê? Esforce-se. Ou seja, seja diligente. É ovelha sua? Está perto de você? Está sob os seus cuidados? Vá ver se está tudo bem. Vá perguntar se está tudo bem. Às vezes a gente descobre coisas que os nossos filhos estão fazendo de errado depois de muito tempo. Que nem o Lucas. Cadê o Samuel? Não veio no culto? Ah lá. Ah, tá lá então. Ah lá, Samuel. Só descobri agora que ele não veio no culto. Já demorei. Querido, o diabo traz um sono maligno sobre nós. Traz um entretenimento diabólico, que é o quê? Fazer você perder tempo com coisas desnecessárias, com vaidades, enquanto pessoas perto de você estão sendo trabalhadas por ele. Não vamos perder o bonde, não vamos dormir. Pais, esforça. Você é pai de jovem, pai de criança, pai de adolescente. Coloque, traz eles para a igreja. Traz para a igreja. Traz na marra. Ah, eu não quero ir. Não, você não tem que querer. O dia que você tiver salário, você quer. Agora você não tem. Uma vez um filho meu, ele está aqui sentado, eu não vou falar o nome para não entregar, né? E ele chegou para mim e pediu um negócio, mas ele era muito novo. E ele pediu para fazer uma coisa, não vou falar o que é. Começa com, tô brincando. E aí eu peguei e falei assim, cara, tudo bem. Só que assim, você tem dinheiro para fazer? Não, eu não tenho. Eu falei, então, com o meu dinheiro não vai ser. Tudo certo? Acabou a conversa? Acabou! É assim que conversa, querido, não é verdade? Então a gente, às vezes, com o adolescente não quer ir na igreja. Lógico que não quer. Ele ainda não entendeu. Mas você vai ensiná-lo. Esforça. Quarto ponto. Vamos lá. Verso 3 ainda. Maria, então, chama Jesus. E o outro ponto interessante leve o problema para a pessoa certa. Maria, ela viu que estava acabando o vinho. Ela viu que estava começando a ter um problema. Só que vocês repararam que ela não fez alarde? Ela não saiu contando para todo mundo, gritando. Ela simplesmente chamou quem podia resolver. A gente precisa proteger um ao outro. A gente precisa proteger nossa família. A gente precisa proteger nossa igreja. Quando a gente vê um problema, a gente não deve sair jogando no ventilador. A gente tem que ir com Deus e com a pessoa e resolver para proteger a gente. Proteja a sua família, sabe? Não jogue no ventilador. Maria podia ter saído lá, gente, vamos beber menos aí, está acabando o vinho. Ah, o cara está sem dinheiro, nossa, esse cara é mão de vaca. Ia acabar com o noivo. Mas não. Maria foi
e direcionou para quem podia resolver. Quem é que cuida da sua vida? Não é Cristo? Olha só, 1 Pedro 5,7 fala assim: lancem sobre ele toda a sua o quê? Preocupação, ansiedade. Porque ele é quem o quê? Jesus está cuidando de nós. Então, às vezes, a gente tem um problema e a gente comenta sobre esse problema, ou o outro tem um problema, a gente comenta com todo mundo. Mas a única pessoa que a gente não comenta o problema é com quem realmente pode resolver, que é Jesus. Quinto, verso 4. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O quinto ponto é muito interessante. Jesus, eu vou só falar o que é o ponto, né, que a gente tem que aprender. Precisamos aguardar o tempo certo de Jesus. Queridos, quando Maria chegou para ele e falou: filho, está acabando o vinho. Ele virou para ela e falou assim: que temos em comum, mulher? E essa frase, ela não é uma frase desrespeitosa. Pode soar, mas na verdade o que Jesus estava fazendo ali, ele estava deixando claro para a mãe dele que a partir daquele momento seria melhor ela tratá-lo como o Senhor dela e não mais como filho. Porque seria assim que as coisas iriam acontecer. Jesus deixou claro para ela ali. Falou assim: eu tenho a minha agenda. E a minha agenda não é por causa de você, não é porque o vinho acabou, não são circunstâncias, não são pressão de pessoas. Mas a minha agenda e o meu tempo, ele fala que não é chegada a minha hora. Ou seja, eu tenho a minha hora com o Pai. Então, queridos, isso é algo para a gente aprender. Deus tem o tempo dele para agir na nossa vida. E ele não vai agir porque você está chilicando. Ele vai agir na hora que ele sabe que é o melhor. Deus tem o tempo certo. E a agenda dele não depende de pressões. E nós temos que aprender com isso. Nós não devemos sair fazendo coisas porque estamos pressionados para fazer. Nós devemos fazer as coisas na hora que as coisas devem ser feitas. Se a Cecília chegar para você, Lucas, e falar assim: pai, dá a chave do carro, eu vou embora. Você dá a chave do carro para ela? É isso, eu dou, mas você não. Mas eu sou o avô, né? Essa é a minha função. Estragar, né? Então... Brincadeira, hein, queridos? Olha, tira isso da live depois, por favor. Aguardar o tempo certo de Deus. Deus tem o tempo certo. E o tempo dele é perfeito. Sexto princípio, verso 5 a 8. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes, né? A gente viu, verso 7. Disse aos serviçais: encham os potes com água, e encheram. O sexto princípio é: precisamos aprender a obedecer o que Cristo nos manda fazer. Quando Maria chegou para os serviçais, para os funcionários, e pegou e falou assim: ó, façam tudo o que ele vai falar para vocês fazerem. Eles não discutiram. Ah, mas quem que é ele? Ah, esse cara nem trabalha no buffet. Ele é do buffet? Está com uniforme? Não, não está. Não quer nem saber. O que ele entende de vinho? Não entende nada de vinho. Não é a gente? Eu me vejo muito nisso. Alguém fala uma coisa para mim, eu já arrumo um jeito de questionar. E eu faço isso com Deus também, confesso para vocês. Então, nós precisamos aprender que Deus sabe o que é melhor. E o nosso papel não é discutir com os princípios de Deus, é obedecer. Se nós obedecermos, as coisas funcionam. E obedecer prontamente.
As coisas, muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente obedece tardiamente. Às vezes a obediência tardia não vai funcionar, porque Deus quer que a gente faça aquilo naquele momento. Sétimo princípio, versos 9 e 10. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, estão tudo chacoalhado, então eles põem um vinho porcaria, porque o cara já não está mais, está chamando Jesus de Genésio. Então, aí, o que acontece, querido? Mas você, ele chamou o noivo, você deixou para servir o melhor agora. E a sétima coisa que a gente pode aprender aqui, querido, é que com as coisas de Deus, sempre o melhor virá. Deus sempre tem o melhor preparado para nós. O melhor, sempre a direção que Deus dá é melhor do que a nossa. Sempre o desafio que Deus te dá é melhor. Sempre a mudança que a Bíblia propõe para você será para o seu o quê? Melhor. E se você obedecer a Deus, a sua vida será o quê? Melhor. O vinho que eles achavam que era o bom, ficou ruim. Resumindo, a vida que você acha, o pecado que você acha que é bom, perto da graça e do que Deus tem para você, é melhor você largar, porque Deus tem algo muito melhor. Amém? Existe um engano. Muitas vezes as pessoas falam assim: o rapaz vai se converter, coitado, ele vai deixar de curtir a vida. Que curtir a vida é o vinho velho. Eu tenho algo muito melhor, que é a nova vida em Cristo, é o vinho novo. O novo em Cristo é melhor. A alegria em Cristo é melhor. O dia novo com Cristo é melhor. Os dons de Cristo são melhores. A música com Cristo é melhor. O casamento com Cristo é melhor. Amém, querido? Você concorda comigo nisso? Eu me converti em 1986. Jesus tocou em mim. Eu nunca me arrependi. Eu nunca pensei e nem falei: puxa vida, eu acho que teria sido melhor eu não ter encontrado com Cristo. Queridos, do fundo do meu coração, nesses quase 40 anos de convertido, fiz a conta certa? 86? Ah, que bom, né? Um fora a menos. Nesses quase 40 anos de conversão, nunca um dia foi pior que o outro. E eu passei por problemas. E você também. Mas a minha vida só melhora. Não no sentido humano. Não no sentido somente material. Não me falta nada. Eu sou abençoado. Deus é generoso comigo. Mas o principal é que andar com Deus é um dia melhor que o outro. E a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Mais e mais, até se tornar dia perfeito. A glória de Deus é o nosso futuro. Kiko, algum dia a sua vida piorou depois que você se converteu? Nunca. Passou por dificuldades. Passamos, mas nunca. Por isso que Jesus falou assim: quem toma o arado, quem está comigo não olha para trás. Não tem como olhar para trás, querido. Porque não existe nada melhor do que andar com Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Caminhar segundo... Nossa, já virou, vai cantar a música. As coisas de Deus são melhores. O que Deus tem preparado para você é melhor. Se você está em dúvida entre fazer o que a Bíblia mandou ou fazer o que você está gostando de fazer, chuta o que você está gostando de fazer e faça o que a Bíblia mandou, porque será melhor. Porque o vinho novo é melhor. E o que Deus tem preparado para você é melhor. Olha que texto lindo. 1 Coríntios 2, 9. E eu vou caminhar para encerrar. Não sei que hora que são agora. 8 horas? Olha só. Como está escrito: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, existe algo maravilhoso. Existe um vinho novo. Existe um futuro com Cristo. Não é barca furada. É o único caminho. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem se abraça com Cristo, quem se entrega a Cristo, jamais se arrependerá. Pode passar dificuldade, mas Cristo está com você. E por último, e o ponto mais importante desse texto, está no verso 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E esse sinal, ele fez o que esse sinal? Ele revelou a glória de Cristo. E os seus discípulos creram nele. E aqui tem uma coisa muito importante para nós. Os milagres naturais, os milagres da esfera natural, da criação, que acontecem aqui, querido, entre nós, que aconteceram lá, água em vinho, o cego foi curado, o paralítico andou. Esses milagres, eles não são um fim em si mesmo. Os milagres, a Bíblia chama de sinais. Eles são apenas um sinal que aponta para algo muito maior, que é a glória de Deus. As coisas que acontecem no natural, elas são só uma amostra que sinaliza para algo muito maior, espiritual. Jesus fez esse sinal nesse casamento, mas na verdade o que ele queria não era dar mais vinho para aquele povo. Aquele povo ia embora, a festa ia acabar, não ia adiantar, não ia resolver o problema do mundo. Não era isso. O que estava por trás daquele sinal era uma seta que apontava para a glória de Deus. E eu vou mostrar o que esse texto está apontando. A Bíblia mostra para nós. Mas, antes disso, querido, um sinal, ele não é um fim em si mesmo. Se você está indo para São Paulo, quando você chegar na entrada de São Paulo, vai ter uma placa que vai sinalizar. Vai para a direita, Marginal Pinheiros, Imigrantes, Aeroporto Congonhas. Aí tem outra placa que sinaliza. Os sinais, você não vive no sinal. O sinal não é o destino. Ele só está apontando. Os milagres que nós recebemos de Deus, eles não são um destino. Ah, eu recebi uma cura. Glória a Deus. Mas esse não é o final. Essa cura, ela é só uma mostra de que Deus está com você. E que no futuro, a cura completa acontecerá. Porque você vai morar na glória com Ele. Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele morreu. Mas aquilo foi um sinal. A água se tornou em vinho. Mas foi apenas um sinal. Deus quer sinalizar para você, através do cuidado dele, que há algo muito maior para mim e para você, preparado. E esse algo muito maior
é que ele morreu na cruz e derramou o sangue dele. E ele faz uma comparação. Olha que interessante, 1 Coríntios 11, 25. Eu queria cantar Amigo de Deus. Tem algum músico aí que se arrisque? O Gui? 1 Coríntios 11, 25. Esse texto, Jesus está falando da ceia. Mas olha o que ele diz. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice. E nesse cálice tinha o que, querido? O vinho. E disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Queridos, essa água que Jesus, naquele casamento, transformou em vinho, era apenas um sinal que ele estava apontando. Eu vou derramar o meu sangue, e vocês vão beber o meu sangue, e será muito melhor, porque através do meu sangue, vocês serão lavados, vocês receberão uma nova vida, que não se compara ao vinho antigo. Não se põe vinho novo em odres o quê? Cristo quer lavar você. Cristo é o multiplicador do vinho. Essa passagem, ela não é sobre um casamento. Não cita o nome do noivo, nem da noiva. Não cita o nome nem de Maria. Só fala que é a mãe de Jesus, porque não é sobre isso. É sobre algo muito maior. Sobre um sinal que estava apontando. Eu vou derramar o meu sangue. Eu vou trazer o vinho novo. Ele estabeleceu a ceia, simbolizando o vinho da nova aliança, do sangue que ele derramou por mim e por você. Esse sangue é o Evangelho. Esse sangue é que nos dá uma nova vida. Esse sangue é o que vem e transforma a água da nossa vida em algo muito melhor. E a nossa vida antiga, ela se torna pobre, fraca, diante do vinho novo, da nova aliança que Cristo anunciou nesse texto para nós. Jesus é o vinho novo. O sangue dele foi derramado por mim e por você. É isso que essa placa aponta. É isso que esse sinal nos diz. O poder de Cristo, querido. O poder para fazer milagres. Ele não é nada mais, nada menos do que um sinal que aponta para a missão dele. O poder em si mesmo não é nada, se ele não revelar algo maior. E a revelação de Deus para mim e para você nesse texto é essa. O Evangelho, que Cristo morreu por nós e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Se você puder ficar em pé para nós orarmos e cantarmos Amigo de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos antes de nós cantarmos. Se você puder colocar a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo. Receba agora o Senhor Jesus. Aquele que com o seu sangue transforma a nossa vida. Transforma uma vida sem sabor, uma vida de pecado, uma vida muitas vezes de fracasso. E mesmo que houvesse um vinho anterior, uma vida anterior, algum prazer, nada se compara ao que Cristo tem para você. Eu quero orar, quero pedir que todos repitam essa oração, se isso estiver no seu coração. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Obrigado
pelo perdão dos meus pecados. Eu desejo estar dentro do teu plano para a minha vida. Amém. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que nos resgatou, que veio a esse mundo e através dessa nova aliança perdoou os nossos pecados e fez aquilo que ninguém mais podia fazer por nós. E a cada dia, Pai, tem trazido um vinho novo sobre os nossos corações, muito melhor. Pai, nós entregamos agora as nossas vidas a Ti e pedimos que esse sangue que foi derramado, essa nova aliança, agora sustente as nossas vidas. Se você puder estender suas mãos a Ele, invoque o nome dEle agora, fala: Senhor, me sustenta com o Teu sangue, me sustenta essa nova aliança, renova as minhas forças. Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece aqueles que ainda não Te conhecem e hoje creram em Ti. Que o Senhor esteja agora trazendo um vinho novo sobre essa vida, um novo amor, um novo entregar, uma nova confiança. Senhor, nos ajuda, traz, Pai, sobre nós, toca o nosso coração, coloca um coração de carne, obediente à Tua palavra. Senhor, onde houver tristeza, que venha alegria. Onde houver vazio, que venha o preenchimento do Teu Espírito Santo. Onde houver invocação de demônios, que venha a presença do Senhor Jesus. Pai, que o Teu Senhor ocupe cada espaço na nossa agenda. Não nos permita perder tempo com tolices. Não nos permita, Senhor, viver no engano, dormindo, enquanto estamos aqui vivendo. Pelo contrário, dá-nos a vida que o Senhor prometeu. Vida e vida em abundância para a Tua glória. Que o Teu nome seja glorificado, porque os sinais revelam a Tua glória. E a nossa vida só faz sentido quando revela a Tua glória. Aleluia. Vamos cantar essa canção, querido.